Falando brevemente, no caso da chamada não monogamia política, que o nome mesmo já diz, né, tem a ver com o ideal de relacionamento social, substituindo aí a monogamia. E lógico, se eu penso em acabar com a monogamia, eu penso em acabar com a estrutura familiar. E aí entra em jogo a questão da propriedade privada. E por isso não é sobre moralismo, mas a ideia de não monogamia política, apesar de os defensores não falar sobre isso, sobre propriedade privada, abre possibilidade para essa visão de propriedade comunitária. Porque o foco de todo amor livre é não ter posse do outro. E se eu não tenho a posse do outro, por que haveria de querer os direitos sobre os bens dele? E da mesma forma aconteceria com os filhos. Eles gozariam em vida junto com os pais, mas sabendo que esses pais morrendo, ele não teria mais direito a nada. Salvo se ele fosse um menor de idade e perdesse os pais. Então ele poderia usufruir por um determinado tempo esses bens. E aí é algo socialista. Mas que ao capitalismo também seria ótimo. Porque é uma ideia que não impede de os sujeitos usufruírem seus bens, em particular, em vida, e o Estado não perder depois. Por que eu penso isso? Apesar de parecer uma ideia bem fantasiosa, né, é porque os bens diz a respeito da estrutura hierárquica familiar. Então, se a ideia é romper com essa estrutura, que traz a hierarquia, não faz nenhum sentido manter a propriedade privada para uma descendência. Então, por isso que eu estou levantando aqui essa especulação, embora eu não acredite que chegue a tal ponto. Mas imagine se as pessoas aderirem a essa distorção de relacionamento. Isso só aconteceria com a diminuição da capacidade intelectual e uma entrega maior aos instintos, às emoções. Então, dessa forma, seria possível que não houvesse mais interesses na posse material um do outro. E assim ficaria para o Estado quando essas pessoas morressem. Essa é uma ideia de individualização social para um coletivo. A não monogamia, ela está basicamente nisso. Ela acaba ferindo essa questão da descendência familiar. E a gente vê aí que sobre descendência atualmente parece uma palavra que não tem mais uma grande significância por parte das pessoas. Porque os filhos eles estão praticamente sendo criados pela sociedade. São descendentes da cultura de massas. Os jovens eles estão adquirindo a ideia de pertencimento a todos os outros como se eles fossem deserdados, como se os pais não tivessem nada para oferecer para eles para a sua continuidade de vida. Assim eles estão assumindo causas sociais que acabam se tornando mais valiosas do que os ideais dos pais e dos irmãos. Essas ideias de relacionamento aberto, para mim, é mais um retrato da imaturidade social de conseguir lidar com esse assunto complexo que é a estrutura familiar. Preste atenção, historicamente, a poligamia e a monogamia, elas existiram dentro de conceitos territoriais, o que facilitou a sobrevivência dos grupos e garantiu que sua descendência pudesse ter condições de dar sequência a elas e a esses bens, e foi assim que a gente chegou até aqui. Tanto a monogamia quanto a poligamia são de estrutura hierárquica. A poligamia se divide em poliginia e poliandria. Na poliginia, o homem é o cabeça da relação. Na poliandria, a mulher é a cabeça da relação. Sobre um exemplo de poligamia, inclusive que o pessoal critica muito, é a poligamia permitida na Bíblia, no Velho Testamento. E que quem aboliu não foi Deus, mas os rabinos. Ocorre que era uma época que as mulheres não tinham meios de sobrevivência, a não ser pelos homens, o pai ou o marido. Morriam muitos homens na guerra, e por isso era permitido o casamento com até 4 mulheres, desde que esse homem comprovasse que poderia sustentar todas essas mulheres igualmente, inclusive se elas tivessem filhos. Então não era um conceito de hoje, simplesmente. Existiam regras de tratamento matrimonial. E provavelmente uma mulher devia sentir na época aliviada em conseguir casar. Não era como hoje. O mundo era muito mais bárbaro em relação às mulheres. Mesmo que a gente reprove essa ideia por questões do nosso modo de vida, na época era uma questão de justiça. Mas que absurdo, isso era uma opressão. Sim, mas a gente tem que entender que tudo no mundo acontece por um processo. Até pra gente existir hoje, o processo foi longo. Então não adianta achar que é mostrando os peitos e não se depilando que o processo vai acontecer do dia para a noite. As mulheres que conquistaram o espaço entre os homens, elas usaram a inteligência e não os peitos.
até mesmo Simone de Beauvoir. Então, existiam e existem casamentos poligâmicos com regras somente de interesse dos homens? Sim, mas não foi o caso do casamento poligâmico que aconteceu no judaísmo no Velho Testamento. Bom, isso eu ouvi de um rabino. Por fim, se a pessoa já está optando por uma outra estrutura de relacionamento que não seja o casamento, ela já está querendo facilitar a vida dela e não complicar. Ela já está dizendo o seguinte: eu sou um indivíduo e eu não sou a sua metade da laranja. E do outro, ele só quer utilidade sexual e o companheirismo, né? De brinde. E se algumas pessoas ainda conseguem romantizar esses relacionamentos não monogâmicos, é porque, no fundo, eles gostariam de estar vivendo a monogamia. Mas que o parceiro que apareceu só ofereceu essa triste opção. É isso.